E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Vamos lá, no canal Biolução. Vem comigo que hoje a gente tem uma notícia que não é tão boa assim, né, pessoal? Notícia aí que, puxa, pode abalar o mercado de vacinas e tá relacionado, sim, né, à nossa querida Johnson & Johnson. Não é isso, galera? A empresa que fabrica, sim, a vacina Janssen, tá, pessoal? Então, o que que acontece? De acordo com a notícia do Globo, depois eu posso colocar aqui o link aqui embaixo na descrição, por questões econômicas, Johnson & Johnson está suspendendo a produção da vacina Janssen. Galera, enfim, muita água ainda para rolar, tá, pessoal? Bem, não é uma notícia que eu considero positiva. Eu quero saber a sua opinião. O que que você acha sobre esse primeiro momento aqui? O que que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. Eu vou falar um pouquinho sobre todo esse processo, mas já comenta aqui embaixo o que que você acha sobre isso. Bem, a minha opinião, e é claro, só quero dizer para vocês que é apenas uma opinião, é que isso não é bom, né? Quanto mais vacinas diferentes ou fabricantes diferentes, isso é ótimo, porque, né, você tem aí mais fabricantes que possam atender as necessidades, né, de cada país, e também a gente sabe muito bem que quanto mais monopolizado for um determinado, enfim, tema, um determinado serviço, um determinado produto, né, menor a faixa de barganha aí dos países, né, de conseguir um preço acessível. Não que as vacinas hoje em dia elas têm um preço muito caro, né, em relação ao Covid, né? Até porque houve uma mobilização no mundo todo para que a vacina se tornasse minimamente acessível a muitos países, tá? Porém, isso não deixa de ser um baque, né? Quando a gente olha assim, pelo menos de cara. Pô, a gente tem que entender, obviamente, que nós vivemos num mundo capitalista, em que as empresas, por mais, né, que elas tenham uma boa intenção de fabricar a vacina, elas visam o lucro, né, galera? Então, se não está vendendo bem, não tem por que eu continuar esse tipo de fabricação, né? Enfim, então a gente tem que entender um pouco o lado da empresa também. Essa é a minha opinião, basicamente, tá? É claro, eu vou falar muito mais sobre isso aqui no vídeo de hoje, mas eu gostaria de saber a sua opinião, né? Comenta então aqui embaixo. Também não esquece, dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para que a gente tenha sempre aqui notícias importantes, não só do vestibular, como também em relação à ciência, biologia, né? Galerinha, então, o que que diz essa notícia aqui, né? Que a Johnson, né, Johnson & Johnson, ela discretamente, assim, sem avisar ninguém, né, fechou a única fábrica que produzia lotes utilizáveis da vacina da Covid, tá, pessoal? Então, enfim, segundo eles, a paralisação é temporária. Ela não é, enfim, definitiva. Mas, de qualquer forma, se é a única, poxa, isso já traz um impacto, obviamente, né, na produção de vacina mundial, correto? E a gente sabe que ainda vivemos na pandemia, né, galera? E se a gente ainda vive na pandemia, provavelmente a gente vai precisar não só da terceira dose, porque a primeira e a segunda nem se fala, né? Mas da terceira, da quarta e por aí em diante, né? Pelo menos eu acredito nisso, tá? Até pelo menos a situação ela ficar minimamente confortável para a população, né? Então, a paralisação é temporária, com expectativa de que a fábrica de Leiden, né, comece a produzir vacina novamente depois de alguns meses, de acordo com o relatório do New York Times, ok? O jornal acrescentou que não ficou claro se a pausa já teve impacto de suprimento de vacinas graças aos estoques. Então, claro, né, eles têm uns estoques relativamente grandes, né, até para atender essa demanda. Então, acredito que pode ser que não tenha tanto impacto assim. Mas, de qualquer forma, eu não acho que seja uma notícia tão boa assim, né? No mês passado, a farmacêutica estimou até 3,5 bilhões de dólares em vendas de sua vacina contra a Covid em 2022. Um salto de 46%, tendo tido um mau desempenho em comparação aos seus concorrentes, né? Então, mais uma vez, vivemos num mundo capitalista. E nesse mundo capitalista, né, você tem que sempre se comparar em relação aos seus pares para saber como é que você está no mercado, correto? Em 2021, a empresa registrou 2,9 bilhões de dólares em vendas da vacina contra a Covid, ficando abaixo de sua própria meta de 2,5 bilhões de dólares. Chegou perto, né? Mas, enfim, a gente trata ainda que faltam alguns milhões, pô, é coisa pra caramba, né? Em um ano marcado por tropeços na fabricação, preocupações com segurança e demanda desigual
por uma vacina que já foi apontada como uma ferramenta promissora para inocular populações em áreas de difícil alcance, né? Então, algumas vacinas elas têm umas peculiaridades maiores para você armazenar e poder levar para lugares mais distantes, né? Então, a vacina da Janssen ela era promissora em relação a isso, porém, ela não está atendendo às expectativas da própria empresa, a própria fabricante, a Johnson & Johnson, tá? Outras instalações foram contratadas para fabricar vacina, mas ainda não estão funcionando e não receberam aprovação regulatória. Para produzi-la, acrescentou o relatório. Então, enfim, por enquanto, ainda não tem nenhuma movimentação efetiva que continue tendo essa fabricação, né? Ao Times, né, ao New York Times, um porta-voz disse que a companhia continua a entregar lotes do imunizante para instalações que engarrafam e embalam doses e que há milhões delas em estoque. Então, o que acontece basicamente, pessoal? Pensando assim, que eu consigo pensar ao lado da empresa. A empresa ela tinha uma estimativa de venda, tá? De, se não me engano, era 2,5 bilhões, né? E ela vendeu 2,39 bilhões. Ou seja, ela fabricou, né, a quantidade de vacinas para vender, né? E ela vendeu menos. Ou seja, provavelmente ficou muita vacina em estoque. E se ficou muita vacina em estoque, talvez não faça sentido para ela continuar essa fabricação, ou pelo menos essa linha, né, de fabricação de vacinas mais em massa, vamos dizer assim, porque vai ter muita coisa estocada, muita coisa guardada e que pode, eventualmente, perder a sua validade, né? Assim como qualquer vacina pode perder a sua validade. Então, talvez seja uma decisão estratégica para ela baixar um pouco isso, já que provavelmente tem muito estoque, né? Tentar vender mais essas vacinas em estoque e caso esse estoque esteja abaixando, né, ela comece a produzir mais e, enfim, que isso não impacte muito no, enfim, todo investimento que a empresa fez, tá? Eu acredito que seja basicamente isso, tá? Obviamente, né, não tenho nenhum conhecido, nem trabalho na Johnson & Johnson, mas é o que eu consigo pensar a respeito. Eu acho que isso, obviamente, não é positivo, né? Em virtude do que eu já falei, eu acho que a demanda por vacina ela tem que continuar sendo constante, né? Porque, enfim, pelo menos até esse vírus ir embora. Eu acredito até que não vá, mas que pelo menos a gente consiga viver uma certa harmonia com esse vírus, que ele continue baixando cada vez mais o número de mortos, tá? Que, enfim, continue sendo, enfim, que nem uma gripe, um resfriado, né, que dificilmente leva uma pessoa a óbito. Eu acredito que esse talvez seja o caminho natural da Covid ao longo do tempo, não estou falando que isso vai ser para amanhã, para o ano que vem, mas, enfim, por enquanto, ainda enquanto não rola isso, eu acredito que a gente vai ter cada vez mais uma demanda por vacinas. Agora, se ela está abaixo dos concorrentes e tem muito estoque, realmente, né, não faz sentido ela continuar produzindo. Beleza, galera? Tranquilo? Então essa foi a notícia de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e se você não gostou, se você discordou ou se você tem alguma colocação, comenta aqui, galera, comenta aqui, vamos deixar esse debate, né, bem mais aflorado e bem, né, muito mais rico do que só eu falar e vocês ficarem aqui me assistindo. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, ó, um grande beijo, uma boa semana, bons estudos, não esquece, se inscreve no canal porque eu tô sempre trazendo novidades para vocês. Valeu, galera, fui!